Você entra numa sala e ninguém para de falar. Isso não é coincidência, é diagnóstico. Existe uma linguagem que opera abaixo da consciência. Ela não usa palavras, não usa volume, não usa títulos em cartão de visita. Ela usa o espaço que você ocupa, o tempo que você deixa morrer antes de responder e a direção exata para onde os seus olhos apontam quando alguém tenta te dominar. A maioria das pessoas nunca vai aprender isso e a maioria das pessoas vai passar a vida inteira pedindo respeito, em vez de simplesmente irradiar. O problema não é que você fala pouco, o problema é que você foi ensinado a acreditar que falar mais é sinônimo de ter mais poder. Cada reunião que você já participou, cada jantar de família onde alguém gritou mais alto e venceu o argumento, cada chefe que confundiu volume com autoridade, todos eles te ensinaram a mesma mentira, que poder é performance, e você acreditou. Vamos dissecar isso. O cérebro humano tem um sistema de avaliação de ameaça e status que opera em milissegundos. Antes de você processar o que alguém disse, seu sistema nervoso já calculou a postura corporal dessa pessoa, a velocidade com que ela se moveu e se os olhos dela vacilaram ou sustentaram o contato visual. Você não escolhe esse processo, ele acontece. E o que a maioria das pessoas não entende é que esse mesmo sistema está calculando você o tempo todo. A questão não é se você está sendo avaliado, a questão é qual sinal você está emitindo sem saber. O peso de um olhar não é metáfora, é fisiologia. Quando você sustenta contato visual com alguém sem tensão aparente, sem pressa para desviar, sem o piscar nervoso de quem está pedindo aprovação, você ativa no cérebro do outro algo que os neurocientistas chamam de resposta de submissão involuntária. O sistema límbico interpreta esse olhar calma como sinal de um predador que não precisa correr porque já sabe que vai ganhar. Isso soa primitivo porque é primitivo. Somos animais com gravatas. A diferença é que alguns de nós esqueceram disso. A maioria das pessoas desvia o olhar quando sente pressão social. É um reflexo de apaziguamento. Você literalmente sinaliza para o ambiente que recuou e o ambiente registra, não conscientemente, mas registra. O colega que desviou o olhar na reunião perde 3 pontos de status antes de abrir a boca. O executivo que sustenta o olhar enquanto ouve uma crítica parece inatacável, mesmo que internamente esteja em colapso. O sinal externo reescreve a narrativa social em tempo real. Agora, o espaço. Ninguém fala sobre gestão de espaço porque parece coisa de treinamento corporativo barato, mas o espaço que você ocupa é uma declaração política. Observe alguém que se sente inseguro numa reunião. Os cotovelos colados ao corpo, os ombros levemente inclinados para frente, o espaço mínimo ocupado, como se a pessoa estivesse pedindo licença para existir naquele ambiente. Agora observe o oposto. A pessoa que abre os cotovelos, que encosta na cadeira, que pausa antes de responder, sem sentir nenhuma obrigação de preencher o silêncio com ansiedade vocal. Essas duas pessoas podem ter o mesmo currículo. O ambiente vai hierarquizá-las de formas completamente diferentes. Espaço é uma linguagem, encolher é uma sentença. E o pior é que você pode estar fazendo isso agora em ambientes que importam sem ter a menor consciência. Mas o que realmente separa a influência de presença é algo que pouquíssimas pessoas dominam: o valor da pausa. Existe um silêncio que é vazio e existe um silêncio que é peso. A diferença está em quem está mais desconfortável com ele. Quando alguém faz uma pergunta difícil e você responde imediatamente, você sinaliza que estava esperando essa pergunta, que precisava dela, que a resposta rápida é uma forma de controle da ansiedade. Mas quando você recebe uma pergunta difícil, olha para essa pessoa com aquele olhar que já mencionamos e depois responde, você inverteu a dinâmica. Você criou o momento. Você não reagiu ao momento. Essa pausa de 2, 3 segundos, que parece uma eternidade social, é exatamente o intervalo que um cérebro treinado usa para recalibrar a hierarquia. Pessoas poderosas não preenchem silêncio por obrigação social. Elas habitam o silêncio e forçam o ambiente a se ajustar a elas, não o contrário. Isso nos leva ao ponto mais técnico e mais violento desta análise: o domínio da reatividade emocional. Reatividade é o assassino silencioso da autoridade. Cada vez que você eleva o tom numa discussão, cada vez que a sua expressão facial entrega a frustração antes que você escolha entregá-la, cada vez que você responde a uma provocação com a velocidade que a provocação esperava, você confirma que pode ser controlado. E pessoas que percebem isso, consciente ou inconscientemente, vão usá-lo contra você com uma frequência que você vai chamar de azar, mas que na verdade é padrão. O cérebro em estado emocional elevado perde acesso ao córtex pré-frontal. Isso não é filosofia, é bioquímica. Quando você reage com raiva, com defensividade, com a necessidade urgente de se justificar, você está literalmente operando com menos capacidade cognitiva do que seu oponente calmo. Ele está tensando, você está sentindo. E numa guerra de poder social, quem sente mais, perde mais rápido. Dominar a reatividade não é fingir que não sente, é criar o intervalo entre o estímulo e a resposta. É escolher conscientemente qual sinal você quer emitir ao ambiente. A frieza não é a ausência de emoção, é a capacidade de sentir e ainda
assim decidir com quem vai compartilhar esse sentimento. Junta tudo isso, o olhar que não vacila, o espaço que você ocupa sem pedir licença, a pausa que você usa como instrumento, a estabilidade emocional que você mantém quando o ambiente ao redor está em colapso. Isso não é carisma. Carisma é sorte de nascença. Isso é arquitetura. É a construção deliberada de um sinal que o ambiente ao redor vai interpretar como autoridade antes que você diga uma única palavra. E aqui está o dado que a maioria vai ignorar, porque é desconfortável demais. Você já conviveu com pessoas que têm tudo isso. Elas não eram as mais inteligentes na sala, não eram as mais talentosas, mas o ambiente gravitava em torno delas. Você atribuiu isso à personalidade, à sorte, a contexto. Nunca parou para pensar que era tecnologia, que era um conjunto de sinais calibrados, que você poderia aprender, desmontar e reconstruir na sua própria arquitetura. A pergunta que fica não é sobre o que você vai fazer diferente a partir de agora. A pergunta é sobre o que você vai perceber que nunca tinha percebido antes. Quem, na sua vida, já está usando tudo isso em cima de você?